Maringá, no norte do Paraná, é uma cidade planejada, verde e conhecida pela qualidade de vida. Mas além de encantar pelo que se vê, também conquista pelo que se come, o famoso cachorrão prensado, ou dogão. Senha 36. Como é que eu vou começar a falar do cachorrão? Eu sou maringaense, nascida e criada em Maringá. O cachorrão fez parte da minha vida desde sempre. Eu sou de Maringá, nascida em Maringá, né? O cachorrão sempre fez parte da nossa vida, assim. Mas eu acho que o cachorrão fez ainda mais parte quando eu voltei para Maringá para estudar na UEM. Eu fiz a graduação entre 2001 e 2006. Em Maringá, o preparo do cachorrão prensado é um ritual cotidiano que envolve sabor, memória e identidade. Camadas generosas, maionese verde e o som da chapa quente transformam um lanche simples em uma experiência afetiva. Inspirado no hot dog americano, foi reinventado com criatividade brasileira e aqui ganhou forma única, prensado, abundante e cheio de significados. Mais que comida, é expressão cultural, um símbolo vivo do espírito maringaense. Eu acho que o que é legal de pensar no dogão maringaense são as origens, né? Esse nome dogão vem do inglês, hot dog. E se a gente pensar como é esse sanduíche nos Estados Unidos, que vai ser um pão com uma salsicha e ketchup e mostarda, e como isso foi transformado por essa movimentação que acontece, né, entre os países, e como cada país vai imprimindo a sua característica, e dentro de um país gigantesco como o Brasil, a gente também vai fazendo as adaptações. Se o cachorrão prensado se tornou um símbolo da cultura maringaense, é porque por trás dele existem mãos, rostos e histórias que o mantêm vivo. São pessoas que, com criatividade, dedicação e amor pelo que fazem, transformaram esse lanche em algo memorável. Esta é a trajetória de quem aquece a chapa todos os dias, não apenas para servir um lanche, mas para alimentar memórias, encontros e tradições. Uma história coletiva que a cada mordida conta também um pouco de Maringá. Em um primeiro momento, a gente ia comer quando era criança nos carrinhos, que eu lembro mais os carrinhos do que as lanchonetes. E aí, quando eu comecei a ficar adolescente, começar a sair, a gente ia comer no Quicão no final da noite. E isso é uma coisa que me acompanha até hoje. Toda vez que eu saio, eu já vou com um propósito que no final da noite eu vou comer um cachorrão. É difícil um dia que eu saio e não vou madrugada dentro, que eu vou embora para casa sem, comer um cachorrão. A história que eu comecei aqui é o seguinte: eu trabalhei no ramo de lanches há um tempo atrás. Eu tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade. Hoje já tô com 45, então faz tempo que eu comecei no ramo de lanche. Depois parei um pouco e resolvi montar o meu próprio lanche. E faz mais ou menos 15 anos que eu tô aqui na Serra Azul. Apesar da popularização das lanchonetes, foram os carrinhos de rua que deram início à história do cachorrão prensado em Maringá. Simples, móveis e resistentes. Eles marcam as esquinas da cidade com cheiro de chapa quente e pão prensado. E por trás de alguns deles estão mulheres, fortes, determinadas, discretas ou expansivas. Elas ajudaram a construir essa tradição com mãos firmes, jornadas longas e uma dedicação que atravessa gerações. Bom, eu me acho assim, como se diz, a dona do negócio, né? Sempre era eu, tomava frente de tudo. Eu que fazia toda a iniciativa, né? Sou acostumada assim, sempre assim. Sempre eu passo aqui para ir pro terminal, aí eu passo aqui na Cláudia para comer um lanche. E desfazendo dos outros, mas o da Cláudia é o melhor. Fora o atendimento dela, né? Prefiro mais o lanche assim. Eu acho que é mais gostoso, não sei. No ar livre. Outro é mais artificial, assim, vamos dizer.
Porque eu já tenho um grupo de clientela, né? Então, assim, como eu já fiz a minha clientela, eu não acho que é concorrência, sabe? O cachorrão prensado é mais que um lanche em Maringá. É símbolo de encontros, memória e cultura local. Em 2017, uma proposta de lei buscou torná-lo prato típico da cidade, mas causou controvérsia. Apesar de sua presença em mais de 100 estabelecimentos e até reconhecimento fora do estado, alguns defendiam opções mais tradicionais, como o porco no tacho. Ainda assim, ele segue como um forte símbolo cultural, celebrado inclusive no Dia do Cachorro-Quente, em 9 de setembro. E acho estranho algumas coisas, acho estranho que o projeto de lei não foi aceito em 2017 como um prato típico maringaense, né? Na época a Câmara deu a justificativa, é que é um lanche, não um prato típico. Eu discordo veementemente. Faz parte da nossa cultura, a gente fala isso, né, o tempo inteiro, a gente traz as pessoas de fora para comer. Existe essa fama do prensado de Maringá, do dogão de Maringá. Carinhosamente chama o cachorrão aqui de dogão. E ao mesmo tempo, por exemplo, não existe um festival do melhor dogão, como existe o festival dos hambúrgueres, da comida de boteco. Então eu acho que isso é uma coisa que, né, podia ter esse reconhecimento de uma maneira mais documentada, digamos. O cachorrão maringaense é muito mais que um lanche. Ele é um espetáculo de criatividade gastronômica. Um dos segredos de sua popularidade está na personalização. A base é sempre o pão prensado, mas os ingredientes e os molhos variam tanto que dificilmente 2 cachorrões são iguais. Como que a comida ela pode ser um fator de aculturação em uma terra, em uma cidade que a gente chega para viver, para trabalhar, para estudar. Então eu acho muito legal esse poder que a comida tem de significar alguma coisa para uma população, em um contexto. E desde esse dia eu virei fã do dogão de Maringá. O que Maringá tem de diferente? Acho que as duas coisas que a gente fala muito, as árvores, a cidade é muito bonita, tem cachorrão, é o cachorrão de Maringá. Meu lanche favorito é o lanche de carne moída com cheddar, né? Ele é servido no dogão do Toninho, que fica nos cruzamentos da Avenida Colombo com a Avenida Herval. Mas eu vejo que é um sabor bem peculiar, né? Um sabor bem individual. Eu nunca vi um outro sabor ou um outro estabelecimento que oferecesse essa mesma possibilidade de dogão. A famosa maionese verde tornou-se quase um símbolo cultural, mas os consumidores também podem optar por catupiry, cheddar, mostarda ou até mesmo molhos inusitados como pesto ou alho. Essa variedade não só reflete a riqueza de sabores, mas também a identidade democrática do lanche, que acolhe diferentes preferências e inovações. O meu é X-Bacon. E o meu é de pizza, mas eu sempre gosto de dar uma variada. Mas o meu preferido é sempre o de calabresa. Existem muitas possibilidades de sabores aqui em Maringá. Eu já vi, inclusive, alguns estabelecimentos oferecerem lanche doce, né? Que para, assim, algumas pessoas que não fazem parte da cultura maringaense vai olhar isso com bastante estranheza, né? Nossa, um lanche doce, um lanche de chocolate ou de leite condensado. Eu acredito que essa febre de lanche doce, ela não pegou. Eu não sei até hoje se existem estabelecimentos que ofereçam essa possibilidade de sabor. Mas eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez foi uma coisa assim que me impactou bastante. O meu preferido é o de salsinha e cebolinha, tomate seco, o de curry e o de alho. É meus preferidos. Inovou. Aumentou, colocou de bacon, de milho, colocou várias opções agora. São mais de 10, né? Às vezes eu peço lanche só por causa do molho. Aqui em Maringá é a terra do lanche, então tem muitos lanches por aqui. E eu queria fazer uma coisa diferenciada, que era os molhos, porque lanche todo mundo tem. 10 tipos de maionese, acabei fazendo e vai tendo uma receita de uma, estuda a outra, tenta uma, até que chegou em 10 tipos de maionese. A verde, que é tradicional em Maringá, né? Todo mundo gosta da maionese verde.
A de bacon também, o bacon triturado, eu frito o bacon, aí faço ela também. E a maionese de cheddar, uma maionese mais suave, muito gostosa também. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu criei essa maionese aqui, que é considerada a maionese azul. É uma azeitona chilena, roxa. Até a demanda foi tão grande que às vezes eu não conseguia atender, né? Todo mundo chegou ao mesmo tempo, né? Muitos influencers de fora, muita gente de fora, clientes de fora. Só que graças a Deus já estão voltando, vieram para conhecer e já estão virando cliente. O cachorrão é inclusivo e acessível. Agrada a diversos paladares, públicos e gerações. Mais que um lanche, ele evoca memórias afetivas e vira tradição familiar, sendo redescoberto e compartilhado ao longo da vida. Depois das festas, das cervejadas que nós íamos com os nossos amigos, nós combinávamos de ir em um determinado dogão. Normalmente na época era o Que Fome, né? Era o Baiano Lanches. Eu tô falando de 2014, 2016. Tinha um lanche muito popular na época que se chamava Perto de Casa, ao lado da Pizzaria Marcelos. E eu me lembro que esse lanche, ele era muito grande, assim, para a época, e tinha uma quantidade de molhos muito grande, então era praticamente o meu favorito. Já tem uns 5 anos já, hein? Trago minhas filhas, amigas, parentes. Trabalho de madrugada e sempre que a gente sai, vem pra cá. Vai bastante da companhia que a gente vai ter para degustar o dogão. As melhores experiências que eu tive também com o consumo do dogão foram experiências que eu tive com amigos, com familiares, experiências de, talvez até de momentos difíceis, mas sempre confraternizando aquela situação. E que me marcaram bastante, claro, com o consumo do dogão. E claro, acaba se tornando uma possibilidade de socialização, né? A gente vai naquele espaço, a gente encontra os nossos amigos, a gente conversa, a gente conhece pessoas e são coisas assim que te marcam bastante. Fora a qualidade do cachorro-quente, o que vai, assim, marcar bastante é a pessoa com quem você vai estar confraternizando naquele momento. Dogão é social. Eu acho que isso é uma coisa que a gente gosta de fazer com os amigos, né? Minha amiga tá aqui hoje, eu vou levá-la pra comer o cachorrão. Não me lembro, assim, de ter ido comprar um cachorrão sozinha. Aí a gente compra um miojo. E come o miojo sozinha. Mas o cachorro é gostoso com os amigos. O cachorrão de Maringá é mais que um lanche. Virou símbolo da cidade, presente até no mascote do time local e no orgulho coletivo. Também é ponto de partida para quem busca recomeçar. Com baixo investimento e alta demanda, transformou-se em oportunidade de sustento, autonomia e crescimento. Chapa por chapa. Eu incentivo muito, cara, incentivo muito. Vale muito a pena vocês montarem o próprio lanche. Vocês vão criar, vão ser criativos. E fazer uma coisa para uma pessoa comer é muito gratificante. A dica que eu daria é saber trabalhar, ter higiene em primeiro lugar, bom atendimento, mercadoria em primeira linha. Esse é o meu desafio, trabalhar para mim. Eu ser dona do meu próprio negócio e eu tocar do meu jeito, sabe? Gosto de atender, gosto de vir trabalhar, sabe? Gosto de correr atrás, não esperar por ninguém. Não existe mais esse carrinho de dogão na cidade dos meus pais, então ainda assim eu fico com o dogão maringaense.